Boa noite, pessoal. Vou colocar o título da nossa live aqui. Fixar. Olá, olá. Boa noite. Sejam todas, todos e todes, né? Muito bem-vindos, bem-vindas, né? E bem-vindes. Deixa eu ver se tá certinho aqui para não ficar torto. Pronto, agora deu certo. Tô com um baita filtro hoje, porque tô com a carinha cansada para disfarçar, foi um dia longo. Mas que alegria estar com vocês nessa live. Hoje a nossa live é sobre o pensamento crítico marxista e o serviço social. A gente vai ter a honra de ter aqui conosco o João Rafael da Conceição, que é, né, o organizador das redes sociais do @profissional de luta. A gente está aguardando ele entrar, tá? Para daqui a pouquinho a gente começar. Então, um bate-papo muito importante para o serviço social, né, sobretudo contemporaneamente. O serviço social bebe de uma perspectiva crítica, né, e é importante a gente entender essa perspectiva e a relevância dela, né, para as características da profissão contemporaneamente. Então vai ser um bate-papo muito legal, não tenho dúvidas que vai ser um bate-papo muito qualificado. Espero que vocês gostem, interajam aqui, vai ser muito legal. Só aguardando ele entrar, tá? Pra gente fazer esse bate-papo e pra gente recapitular alguns aspectos aqui. Só para contextualizar, né? Essa live, ela vai ficar gravada, não se preocupem, tá? Vou deixar salva essa live. Ela vai discutir, né, sobre o formato de um bate-papo, né, a relevância do pensamento crítico marxista para o serviço social. Né? A gente sabe que a partir do movimento de intenção de ruptura, a perspectiva crítica se consolida no serviço social brasileiro até aqui. E nós vamos entender, né, a relevância desta perspectiva para a nossa profissão, o que é que ela contribui, quais são os avanços e quais são os desafios também que a perspectiva crítica ela sofre nesse contexto, porque nós sabemos que lamentavelmente o conservadorismo ainda é uma realidade bastante presente, né? E nós precisamos nos opor a essas situações. Então, vai ser muito legal. Estou muito ansiosa por essa live, por esse bate-papo. Uma ansiedade boa, positiva, né? Para a gente fazer essa conversa bem qualificada. Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. Recebam o meu boa noite, o meu beijo, o meu abraço fraterno. Deixa eu só mandar aqui o convite. Deixa eu mandar o convite para o nosso convidado aqui. Pronto. Aguardar ele entrar conosco para a gente bater esse papo. Aguardem aqui comigo que a gente já vai entrar. Acabei de mandar o convite para ele deve estar se organizando para a gente começar, né, o nosso bate-papo. Olá, olá, Daniele, Adeilson, Ana Lu, Érica, Carloto, beijo para vocês. Espero que vocês estejam bem. Deixa eu ver. Bom, gente, então, sim, uma outra coisa importante. Agora, no mês de outubro, nós vamos ter muitas entrevistas ao vivo, só que lá no YouTube, tá bom? Então, não deixem de acompanhar também o YouTube, tá? Porque o conteúdo das duas plataformas são distintos, tá? O Instagram tem conteúdos exclusivos e o YouTube tem outros conteúdos que são exclusivos também. Então, se você não me acompanha no YouTube, também acompanhe, tá? Para a gente poder, enfim, né, interagir, vocês têm acesso a mais conteúdos. Então, no mês de outubro, muitas entrevistas com os temas mais variados possíveis. A gente tem 8 entrevistas
agendadas para outubro. Muita coisa boa, tá? Então, acompanhe. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cristóvão, Fernanda. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Deixa eu só ver aqui. Só aguardando o nosso convidado entrar. Boa noite, Fernanda, querida. Só aguardando o nosso convidado entrar para a gente começar o nosso bate-papo. Espero que vocês estejam bem, né? Estudando, seja lá para o concurso, para o mestrado, para o doutorado, para a graduação, seja lá para o que for, mas estudando sempre, né? Muito importante que vocês tenham essa rotina de estudos e hoje essa live aqui para quem é do serviço social vai ser bem legal para reforçar os conhecimentos a respeito da perspectiva crítica. Ver. Deixa eu ver se ele está entrando. Vamos aguardá-lo. Ele já deve estar entrando aqui conosco. Deixa eu mandar o convite novamente. Pronto. Acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Pronto. Nosso convidado acabou de entrar. Deixa eu mandar. Deixa eu mandar. Acabei de mandar o convite para você, meu querido. Só aceitar. Deixa eu aceitar. Acho que você mandou para mim. Pronto. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Opa, agora foi. Pronto. Noite. Boa noite, tá Tá, me ouvindo? tô te ouvindo. E você me ouve bem? Tô. Tá só com um pouquinho de delay, mas tá dando pra ouvir. Tá dando para ouvir, que bom. Eu vou desativar aqui os comentários um instantinho, gente, para não ficar no rosto do nosso convidado. Depois eu abro os comentários, tá? Deixa eu só desativar aqui. Muito obrigada, João, por ter entrado nessa live. Deixa eu fazer as apresentações. Então, oficialmente, a gente está abrindo, né, hoje o nosso bate-papo sobre o pensamento crítico marxista e serviço social. O nosso convidado é o João Rafael da Conceição, que é assistente social, doutorando em serviço social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e organizador das redes sociais @profissional de luta. Bem-vindo, João. Muito, muito obrigada por ter aceitado esse convite. É um prazer estar com você aqui. Eu que agradeço, Tiano, pelo convite e espero que a gente possa fazer mais atividades como essa. Com toda certeza, João. João, você prefere que eu te chame de João ou de Rafael? Fica à vontade. Eu sou chamado por todos os nomes que eu tenho. Enfim. Tem lugar que é João, tem lugar que é Rafael, enfim, tudo faz. Perfeito, perfeito. Bom, eu vou de João, que é o primeiro nome, então eu vou nele. Vamos lá. Eu queria começar, João, que você falasse um pouquinho, comentasse com a gente, né? A gente sabe que a perspectiva crítica marxista, ela vai ser introduzida no serviço social a partir do movimento de intenção de ruptura, né? E vai ter uma importância significativa até hoje. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse caminhar.
da aproximação do serviço social com a teoria social crítica, que a gente sabe que foi turbulento no primeiro momento, né? Até hoje, uma consolidação realmente madura. Fala um pouquinho a respeito dessa trajetória histórica de aproximação até hoje. Tiana, eu estava aqui pensando, né, quando você me convidou, das possibilidades de contribuir aqui, né, enfim, de trazer algumas dessas reflexões. Eu acho que tem dois textos, assim, que são clássicos para a gente poder entender como é que foi essa aproximação. E aí, assim, dois textos clássicos para entender essa aproximação na perspectiva daquilo que ficou considerado como uma crítica superadora, né? E aí tem uma questão do porquê se chamar de crítica superadora. Porque o primeiro movimento, né, de aproximação com a teoria, né, marxista, ela se dá por uma aproximação enviesada, né, por via de cartilhas, por via de manuais, né, por via de outros autores, né, e não do próprio Marx e do próprio Engels, né, que são o pai do marxismo. Isso aqui também é uma questão muito curiosa. A gente fala marxismo, mas são dois criadores, né? Não é apenas um, né? O Marx acabou tendo a centralidade ali, né? Enfim, no desenvolvimento, no reconhecimento, no desenvolvimento dessa teoria social, em razão, sobretudo, do livro O Capital, né? Que é, de fato, a obra seminal aí para a gente pensar a crítica ao capitalismo. Mas são dois, que é Marx e Engels, né? É quase que aquela música do Claudinho e Bochecha, né? Eu não existo longe de você, né? Então não dá para pensar o desenvolvimento do materialismo histórico dialético, né, sem esses dois autores. Então essa aproximação, esse primeiro momento, ela vai ser muito enviesada, né? Como você disse, né? O movimento de intenção de ruptura, o movimento de reconceituação do serviço social na América Latina, ele era, num primeiro momento, muito heterogêneo, né? Ele era uma grande união em torno de alguns eixos unificadores, sobretudo a crítica, né? A importação, né? De outras teorias que não davam conta da realidade latino-americana, né? E aí a gente está falando de um momento histórico que assim, o mundo estava efervescendo, gente. A gente está falando de Revolução Cubana, a gente estava falando, né, do Vietnã, enfim, Guerra Fria, várias e várias e várias movimentações da classe trabalhadora, né? A gente está falando do estado de bem-estar social sendo desenvolvido na Europa, em contraponto, né, ao estado que estava sendo desenvolvido no Oriente, na Ásia, enfim, ali que era a partir da União Soviética. Então é um conjunto de experiências, de lutas, enfim, que vão chegar na América Latina, evidentemente, e o serviço social vai ficar aí também, de uma maneira ou de outra, dialogando com isso. Principalmente os sujeitos que estão vinculados à igreja, né? E aí é importante a gente lembrar que é a juventude católica, né, que vai, a partir da sua aproximação, sobretudo da teoria da libertação, trazer a discussão do marxismo para o serviço social. Assim. Fundamentalmente os estudantes, né, a gente esquece dos estudantes, mas sem esse primeiro contato dos estudantes, né, e alguns grupos de professores, que a gente vai ter o contato com o marxismo. Mas é isso, numa perspectiva muito enviesada, né? O Zé Paulo brinca que é um marxismo sem Marx. Enfim, e tem várias questões, né? Vícios, ecletismo, né? Enfim, tem muitas questões essa primeira aproximação. Então, acho que em torno dessa aproximação, a gente está falando de algo datado, né? Então, que vai começar nos anos 60, vai ter um intervalo, né, no final dos anos 60, início dos anos 70, porque aí a gente vai ter uma conjuntura política na América Latina que vai acirrar, né, a censura e etc. E aí, a meados da década de 70 em diante, retorna, né, esse contato com uma força, sobretudo no Brasil,
em razão do processo de redemocratização. Então não dá para pensar essa aproximação sem alguns pontos que são chaves. A conjuntura política e econômica do mundo, e a América Latina como parte dela, os questionamentos internos do serviço social em torno daquilo que poderia ser um subsídio para a sua resposta, inclusive, né, não necessariamente um subsídio. Algumas perspectivas tentavam criar a teoria do serviço social. Tem isso aí também, né? Então, para ver como que o movimento de representação ele era bastante heterogêneo, né? Não dá para pensar essa aproximação sem os estudantes, não dá pensar sem os estudantes, né? E aí os estudantes vinculados a determinados movimentos políticos, e sobretudo a juventude católica. Basicamente, eu acredito, Tiana, que essas são as questões. Eu comecei falando das duas indicações e não indiquei, né, as duas indicações. Foi ótimo, né? Eu acho que é o Ditadura e Serviço Social, sem sombra de dúvida. Isso é o clássico. Mas o Zé Paulo tem um textinho do final dos anos 80, tá aqui em algum lugar, que ele trata do serviço social e a tradição marxista, né? Que inclusive ele vai fazer ali um diálogo muito bacana. É um textinho da revista Serviço Social e Sociedade, 88, 89, alguma coisa assim. Eu tenho aqui, tá no caos aqui. Então um pouquinho bagunçado. Maravilha, maravilha, João. E tentando dar seguimento a essa nossa linha de raciocínio, o próprio professor Zé Paulo, no Ditadura e Serviço Social, ele tem um trecho que ele dedica à influência da professora Marilda Yamamoto no serviço social. E lá ele coloca que a professora Marilda Yamamoto vai ser uma das primeiras, ou a primeira intelectual do serviço social que traz a correta interpretação do marxismo para a profissão. Então, a professora Marilda vai ser muito importante. Você considera que a professora Marilda Yamamoto vai dar esse pontapé, esse start para uma interpretação mais madura, mais amadurecida do marxismo no serviço social? Olha, eu não tenho nem como discordar dessa interpretação, assim, porque de fato a obra dela, ela consegue fazer algo que outros autores não fizeram até aquele momento, que é dialogar diretamente com Marx, né, ainda que com várias questões. E aí tem uma curiosidade, no Capital Fetiche, também não sei onde está, o Zé Paulo escreve o prefácio, né? E ali no prefácio ele reitera essa importância, né? O Ditadura e Serviço Social é dos anos 90, né? O Capital Fetiche já é dos anos 2000, da professora Marilda. O Zé Paulo ele foi convidado a escrever, né, o prefácio dessa obra, e ali ele reitera essa importância histórica dessa obra da professora Marilda, né? Mas ele aponta várias críticas, né? E ele diz, olha, tem algumas questões aqui ainda, né? Porque eles são dois autores que pensam o marxismo de maneira diferente, mas são do mesmo campo teórico, embora politicamente sejam de perspectivas diferentes. Então o Zé Paulo vai muito mais numa linha lucatiana, e isso vai ter desdobramento em outras perspectivas sobre a apropriação do marxismo, do método, do que é o serviço social, aquela velha polêmica, se é trabalho, se não é trabalho, enfim, que eu acho que é uma polêmica um pouco estéril. Mas o que eu queria, só para complementar e terminar essa resposta, é de lembrar que a professora Marilda ela não estava isolada, né? Assim, ela estava dentro de um contexto e dentro de um grupo político organizado e disposto a fazer essa interlocução, né? A obra da professora Marilda, inclusive, ela não escreve sozinha, né? Ela escreve junto com o professor Raul de Carvalho. Ele é um livro dividido em duas partes. É que a gente esquece o Raul, né? E aí há, inclusive, alguns setores de serviço social que falam que há uma reparação histórica do movimento das mulheres, porque, em geral, a gente esquece da mulher e lembra só do homem, né? E essa é uma das poucas obras que a gente lembra da mulher e esquece do homem, né? Então, algumas pessoas brincam, né? Falando que é até um movimento de reparação histórica. Mas então, veja, é uma obra que faz parte de um conjunto de obras, que são 3 obras, né, que é do CELATS, que é um movimento fundamental para pensar, né, a perspectiva de intenção de ruptura a nível de América Latina.
E aí se inclui o livro da professora Marilda e o Raul de Carvalho, que é o Relações Sociais, que é a primeira parte escrita pela Marilda, essa parte, sim, fundamentalmente dialogando diretamente com Marx, né? O segundo livro é o do professor Manrique, né, que é a história do serviço social na América Latina. E o terceiro, infelizmente, muito pouco difundido no Brasil, eu acredito que nem tenha tradução, né, que é o do Manguina, que é um peruano que vai falar também da relação do serviço social com o capitalismo, só que a partir da realidade, né, do Peru. Infelizmente, esse está perdido, né, assim, no Brasil, ainda não foi traduzido. Espero que alguém algum dia tenha, né, o suporte financeiro para traduzir essa obra, porque é uma das obras que fecha assim, né, a tríade de obras do Silates. Né? E não dá para pensar Congresso da Virada sem o Silates, sem o movimento, né, sindical de São Paulo, principalmente, né? Pessoas como a própria Marilda, Luísa Erundina, Maria Inês Souza Bravo, né, Bia Bramides, enfim, a gente está falando de um conjunto de pessoas que se articularam para disputar um projeto de profissão. Mas, sem dúvida nenhuma, o protagonismo teórico, né, que não está dissociado desse político, deve-se à professora Marilda, né, que foi financiada pelo Silates, né, ela recebeu para isso. Né? Então, e aí, um parêntese, né, Tiana? Fundamental a gente lembrar da importância, né, do financiamento para desenvolvimento de estudos, né, mais aprofundados. Enfim, a gente vivia um momento aí agora de muitos cortes, né, nas instituições de fomento e tudo mais. Então, só para lembrar, né, a gente conseguiu isso por conta de uma organização que falou, não, agora a gente vai investir para aprofundar essa interlocução. Perfeito. Eu vou até pegar dois pontos da tua fala que eu achei muito legal para a gente bater papo aqui, fazer a nossa costura de, como é que o pessoal chama? O nosso bate-papo de senhorinhas, a nossa fofoquinha aqui, acadêmica, que é curioso também, João. É porque no serviço social, na verdade, o serviço social em tempo de capital, não é que na verdade, mas é um ponto, né? O serviço social em tempo de capital fetiche, ele é um livro escrito para se contrapor ao capitalismo monopolista em serviço social de né. Então, basicamente, obviamente que é uma obra muito importante, mas é um confronto, né? É um grande confronto, um salutar, muito salutar. Mas basicamente o capitalismo monopolista de serviço social vai ter a tese central, né, que é do sincretismo, e o serviço social em tempo de capital fetiche vai se contrapor a essa obra, né? A professora Marilda vai colocar, claro, de outra forma, mas ela basicamente vai dizer que o professor Zé Paulo Neto é muito pessimista nas análises que ele faz da profissão. É muito curioso, né? A gente que lê muito, a gente acaba pegando essas nuances. Mas veja, a maturidade desses dois grandes marxistas, seja em qual linha for, né? Eles concordam, mas convivem, dialogam, né? Como você disse, estão no mesmo campo, é muito interessante. Sempre lembrar, né, gente, que o marxismo não existe marxismo no singular, né? É marxismo no plural. Marxismos, tem muitos marxismos, né? E a gente precisa entender isso. Só o marxismo clássico, ele tem três gerações, né? A primeira geração, obviamente, Marx e Engels, né? Como o João colocou aqui, muito bem. O pobrezinho do Engels fica bastante, né, coadjuvante no processo, mas ele é muito importante, tem obras muito importantes. Marxismo de segunda geração, a gente vai ter o Lenin, o Trotsky, a Rosa Luxemburgo, entre outros. E o marxismo de terceira geração, a gente vai ter duas figuras importantes, que é o Lukács, alguns falam Lukács, fale como você quiser, e o Gramsci, outros falam Gramsci, fale também como quiser, mas basicamente só dos clássicos, imagine das outras vertentes. Então é muito interessante a gente pensar nisso, né? Que existem marxismos, né? Importantes. E outro ponto que você colocou, João, a produção do Peru, né? Que a gente basicamente não tem acesso, né? Eu acho que já é a segunda ou terceira vez que sou convidada por estudantes de uma grande universidade do Peru
me convidaram para fazer esse diálogo. E é muito interessante que os estudantes de serviço social do Peru têm um fascínio pelo serviço social brasileiro. Diferente do serviço social brasileiro, que é hegemonicamente e estruturalmente crítico, o serviço social peruano ele tem um eixo crítico, mas ele não é integralmente crítico. E existe um movimento de estudantes que luta para que ele seja integralmente crítico, né? A exemplo, a inspiração do serviço social brasileiro. Acho muito interessante. Acho que a gente precisa ler mais a respeito. Eu acho que esses intercâmbios, né? Conhecer o serviço social em outros países é muito importante. Embora haja a dificuldade na língua, como são línguas parecidas, né, que vem do latim, a gente consegue ainda se comunicar muito bem. Mas foi muito, muito interessante. Eu vou esquecer o nome do Instagram deles, mas se eu lembrar, eu coloco aqui. Não vou lembrar. Qualquer coisa eu coloco aqui para vocês. E eles fazem o esforço de trazer professores do Serviço Social brasileiro, professores do Serviço Social argentino. Eles tentam trazer a América Latina para o debate mesmo. É muito, muito interessante. Eu acho que isso é uma coisa valiosa e que eu acho que nós do Serviço Social brasileiro também precisamos, talvez, nos inspirar nisso. Mas, voltando aqui. João, me conta uma coisa. Me diz uma coisa. Como é que você avalia a importância do marxismo para o serviço social? O que é que o marxismo, o que é que essa aproximação com a teoria social crítica representou para a nossa profissão? E representa, né? Tiana, antes de eu responder essa pergunta, eu vou complementar aqui os pontos que você trouxe, muito rápido, né? A treta que a professora Marilda, né, ela arruma lá no Capital Fetiche é uma parada que vai incluir outras pessoas, né, inclusive, né? Porque se a gente pegar o capítulo 3 lá, tem 4 ou 5 teses que ela desce a lenha, assim, ela desce a lenha, não passa ninguém, né? Assim, ela desce a pancada de todo mundo. Agora, uma outra curiosidade, assim, essa galera tava na banca dela. Ela bateu na galera que ia avaliar ela. Tipo assim, ela é um negócio assim, o nível de maturidade intelectual dela e dos sujeitos que a avaliaram foi assim, surreal. E a gente está falando de que a academia tem um ego, né? Enfim, o individualismo burguês, né? A pessoa se sente ofendida quando ela recebe uma crítica, né? Leva aquilo para a vida e vira cara, enfim, porque é individualismo burguês, né? E eu acho que essa banca, né, ela estava disputando, né, a vaga de professora titular, se eu não me engano, acho que é isso, né, que é o mais alto da carreira das universidades. Eu não lembro agora bem o título. E aí você precisa entregar uma tese. E aí 3 ou 4 pessoas daquela que ela desce a pancada tava avaliando ela. Então ela olhou assim, o que eu tenho de diferente para apresentar? Aí olhou para a banca e falou, vou bater em vocês. Foi basicamente isso. Né? Não, eu não sei, tá, gente? Eu nunca conversei com ela sobre isso. Eu tô só... Só brincadeira. Mas Pra gente assim, descontrair um pouquinho. exato, né? Na prática meio que foi isso, né? Mas enfim, deixa quieto. Em relação aos marxismos, acho que você faz assim uma pontuação muito importante, né? É plural e é importantíssimo que seja plural mesmo, né? E o próprio Marx, inclusive, ele não gostava de ser reconhecido como marxista, né? Ele tem carta dele, inclusive, dizendo, olha, não me chama de marxista não, que eu não sou esse negócio aí não. Né? Enfim, até em razão de algumas deturbações que estavam em curso. Quando ele pega, por exemplo, o programa de Gotha, né, e desce a lenha, que vai se transformar no livro que a gente conhece hoje como Crítica ao Programa de Gotha, dá pra ver, assim, o cara, ele tava, olha, vocês não aprenderam isso aí comigo não, assim, isso daí não tem nada a ver com a teoria que eu e Engels escrevemos não, né, enfim. Serviço social na América Latina. Quem tá com esse movimento no Brasil é a professora Marilda, né? A professora Marilda e a professora Yasbeck, elas estão com esse desenvolvimento, estão com esse projeto. Estava até olhando aqui, porque eu tenho 2 livros, né, que tratam disso. Um é Serviço Social, A História pelo Avesso, né, a reconceituação do serviço social na América Latina e
interlocuções internacionais, e o outro é serviço social na história. E aí vai pegar América Latina, Europa e África, inclusive, né? Então vai trazer uns debates assim muito interessantes para quem quiser aí estudar o serviço social, né, fora do Brasil. Sua pergunta, né? Como que essa interlocução contribui para o serviço social? O professor José Paulo Neto, lá em 82, 81, alguma coisa assim, ele escreve um texto que ficou chamado de A Crítica Conservadora à Reconceituação. Então ele elenca uma série de críticas que o pensamento conservador fazia, né, ao movimento de reconceituação, e aí ele critica, né, o pensamento conservador, critica também o movimento de reconceituação e propõe uma crítica superadora, que vai se desdobrar no que aquilo que a gente convencionou a chamar de intenção de ruptura, né? Que a gente não, né? Ele mesmo chamou 8 anos depois, mais ou menos. Lá, ele fala o seguinte, olha, vocês podem falar o que quiser, mas a gente só se alfabetizou com o movimento de reconceituação. Esse é o nível da crítica. Ele fala assim, é o movimento de reconceituação que a gente vai começar a ter profissionais alfabetizados. Por que ele está fazendo essa crítica? Porque antes do movimento de reconceituação, a gente praticamente fazia algo doutrinário, né? Ainda que a gente importasse alguma teoria, né? Sobretudo a positivista, na perspectiva funcionalista norte-americana, o serviço social brasileiro estava fundamentalmente vinculado, né, à perspectiva doutrinária da igreja. Então aquilo não é teoria, né? Neotomismo e tudo mais, né? É uma perspectiva religiosa, confessional, enfim, que é de outro plano, né? Não estou criticando em si, estou criticando em termos de profissão. E aí ele começa falando isso. Quando chega na década de 90, ele tem um texto que é a construção do projeto ético-político, que é um texto clássico também, né? Ficou muito conhecido, inclusive muito difundido a nível de América Latina, né? Ele até fala que ficou surpreso porque era um texto totalmente despretensioso, né? Enfim, eu acho que ele estava sendo modesto, mas tudo bem. Lá, ele fala o seguinte, olha, uma das perspectivas, um dos elementos constitutivos do projeto ético-político é a consolidação de uma massa crítica, né? Ou seja, se antes lá, na década de 80, a gente estava começando um processo de alfabetização, na década de 90 a gente vai dar um giro, né? A gente vai, não, agora a gente tem uma massa de pessoas que não são só alfabetizadas, né? Elas estão fazendo disputa teórica com outras linhas de conhecimento, com outras profissões, enfim. O serviço social não é teoria, tá, gente? É importante a gente lembrar disso, né? Mas o serviço social, ele conseguiu, graças a essa interlocução, ser hoje a profissão que mais discute política social do Brasil. E uma das que mais discute no mundo, né? Então, assim, graças a essa interlocução, porque antes a gente era, né, enfim, basicamente meros executores, né? A década de 70, 80, a expansão do mercado de trabalho vai trazer um conjunto de mudanças para a gente, né, que vai forçar a gente a sair dessa condição de executor, então vai botar a gente numa outra condição, né? O próprio mercado de trabalho vai fazer isso, né? E é a interlocução com o marxismo que vai contribuir para dar um salto nisso, né? Porque senão a gente poderia estar basicamente tal como as outras profissões estão, né? Falando só do nosso próprio umbigo, do nosso próprio quadrado, muito limitado ali ao pontual. Não, a gente é hoje, graças a essa interlocução, né, a profissão que mais produz conhecimento sobre política social, sobre saúde, sobre assistência, sobre a política, né? E, é claro, né, tem contradições, tem questões, tem desafios nisso tudo, né? Sem sombra de dúvidas. Aí é um outro debate. Mas em relação a essa troca, minha filha tá me chamando. Entra, filha. Bonitinha. Tô ouvindo aqui ela gritando. Acho que ela não vai conseguir abrir, não. Eu acho que, assim, em relação a essa interlocução, eu vou me usar do próprio professor José Paulo Neto, né? É uma questão de via dupla, assim, né?
tanto a profissão pode contribuir para o serviço social, para o marxismo, quanto o marxismo, sem sombra de dúvida, o marxismo, né, contribui para o serviço social. Se a gente pensar, né, antes do marxismo, sabia muito bem qual era o significado social da profissão, né, e vivia numa constante crise de identidade. Né? Se a gente pensar a nossa intervenção profissional, ela era basicamente reduzida a moralismos, a culpabilização, a punição. Não que hoje não seja, porque eu, inclusive, gosto muito de bater nessa tecla, que a gente ainda reproduz muito isso. Né? Mas hoje a gente tem um horizonte, ou a gente pode mostrar um horizonte de possibilidades, o que antes era diferente, antes era isso como o próprio fazer. Né? Hoje há elementos de contradições. Né? E, por sua vez, o serviço social ele tem um lugar, né, na divisão social e técnica do trabalho que também contribui para o marxismo. Então, por exemplo, a gente está hoje atuando, né, em secretarias municipais de saúde com questões que envolvem solicitação de medicamentos que não estão no REMUM, né, que é a relação de medicamentos do município. Talvez a tradução da sigla não seja exatamente essa, mas acho que deu para entender, né? O que acontece? Está ali uma grande contradição para o trabalho profissional e para a própria política, que é uma política que se propõe universal. Portanto, a ideia de seleção é uma ideia equivocada, não apenas equivocada, é criminosa, a gente pode dizer exatamente com esses termos, né? E a gente está ali sendo obrigado, muitas das vezes, né, a selecionar qual é o usuário que vai ter acesso a esse medicamento. Então, veja, nós conseguimos ali, a partir disso, por exemplo, se a gente faz uma sistematização dessa prática, né, uma reflexão mais crítica a partir do próprio marxismo, a gente consegue trazer elementos de uma realidade que talvez a gente viria meramente burocrática. Mostrar a vida das pessoas que estão ali, quem são esses sujeitos na sua concretude, na sua materialidade. Né? Nós estamos muito mais próximos, né, desses sujeitos. Né? A gente é uma profissão que está praticamente em todas as políticas sociais. Né? Eu não conheço uma política social que nós não atuamos, não conheço. E temos essa grande aproximação com diferentes sujeitos de diferentes frações da classe trabalhadora. Né? E podemos produzir conhecimento, né, a partir dessas diferenciações, enfim, dessa heterogeneidade. Então, a gente tem essa contribuição, né, de área teórica, de realidades e processos, né, das vidas da classe trabalhadora, enfim. Então, a gente pode também ter essa contribuição em razão do lugar que a gente está, coisa que um sociólogo nunca vai conseguir, por mais marxista que ele seja. Né? Ele vai ter que ir em campo, vai ter que desenvolver todo um método não, né? Procedimento metodológico, etc, etc. A gente não, a gente já está ali, né? A gente já está inserido naquele quadrado. Né? Enfim, e pela diversidade de espaços que a gente ocupa, também podemos ter uma diversidade de produção. Né? Só que às vezes a gente esquece que as dimensões do trabalho não são só teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. A investigação também faz parte, né, do trabalho, né, enfim. Perfeito. Eu vou pegar mais um gancho na sua fala, João, perguntar a respeito justamente da intervenção. É sempre uma questão, uma pergunta, uma indagação muito constante, seja dos alunos, sejam dos profissionais recém-formados. Como é que eu posso materializar a perspectiva crítica, consequentemente, o projeto ético-político no meu fazer profissional, nesse cotidiano, que a gente sabe que é tão contraditório, imediato, né, que acaba muitas vezes engolindo, né, os profissionais desse imediatismo. Essa é a primeira pergunta, já vou engatar em outra. Então, como materializar isso no fazer profissional? Seja na execução, gestão, coordenação, do que for, né? Enfim, do assistente social público. E a segunda pergunta a gente avança muito, como você colocou, fazendo menção ao professor Zé Paulo Neto, né, no amadurecimento da profissão a partir da perspectiva crítica, João. Mas
como o professor Zé Paulo Neto coloca, inclusive no capitalismo monopolista de serviço social, e você também, né, coloca, isso não significa dizer que o conservadorismo deixou de existir, né? Infelizmente, ele ainda existe, ele ainda está presente. Existe uma série de movimentos assim contemporâneos que buscam o retrocesso, né? Que fazem, né, um movimento contrário. Como é que a gente pode pensar na resistência a essa tentativa de inflexão, de retrocesso para o serviço social brasileiro? Tiana, a gente vai ficar aqui um bom tempo, hein? Eu tava aqui anotando, né? Enfim, as duas perguntas, né? Até para eu lembrar. Materializar o marxismo, né? Eu acho que isso, inclusive, é uma das grandes contribuições que o serviço social tem, né? Que é de ser, né? Ter a possibilidade de intervir na realidade, né? Então a gente consegue pensar e intervir. Só que, quando a gente está no cotidiano profissional, a gente se depara com um conjunto de, abre aspas, situações, problemas, enfim, que são extremamente heterogêneos, extremamente diversos. E quando a gente se nutre de uma perspectiva teórica, a gente fica numa ânsia de, olha, vamos querer aplicar essa teoria, né? Vamos aplicar. Só que o marxismo, ele não é algo aplicável. Por que o marxismo ele não é algo aplicável? Porque ele compreende, né, o conhecimento teórico como um exercício de abstração da realidade, né? Ou seja, a gente olha para aquela demanda, ou, né, tal como as pessoas costumam dizer, para aquela situação, para aquele problema, né? Enfim, mais recentemente a gente tem chamado de expressão da questão social, né? E a gente apreende dali quais são as suas determinações, ou seja, né, quais são a origem, a gênese, né, enfim, como é que aquilo impacta aquele sujeito, o que se espera daquele sujeito. Ou seja, a gente está no campo do pensamento, no campo da abstração. E aí, o serviço social ele exige uma intervenção. Então, uma teoria que está no âmbito da suspensão daquela realidade, geralmente ela é vista como inapta para intervir. E aí é muito comum, né, dizer que ela é inútil, que ela é inoperante, que ela é impotente, enfim. Porque a gente pensa o seguinte, olha, a gente tem uma teoria, a gente precisa aplicar. Então, se essa teoria não é aplicável, ela não é útil. E aí, com isso, ela passa a ser questionada, né? A professora Cláudia Mônica, né, ela vai dizer que, no caso do serviço social, quando a gente diz, né, na prática a teoria é outra, nananã, em geral, o que as pessoas que dizem isso estão esperando? Né? Elas estão esperando, que a teoria ela precisa se transformar em prática, outra, que a prática sobrepõe a teoria, né? Ou seja, como se a prática fosse mais importante que a teoria, né? E aquela crítica mais direta ao próprio marxismo, que a teoria marxista ela não instrumentaliza para a intervenção profissional. Só que isso é muito equivocado, né? Então, a primeira crítica ela está supondo que uma teoria crítica ela deva imediatamente transformar-se em prática crítica. A segunda, né, que se trata quando a prática sobrepõe a teoria, isso é teoria, é o pragmatismo. O pragmatismo ele é uma teoria. Quando você diz a prática é mais importante que a teoria, isso é teoria. A pessoa só não sabe, né? Enfim, mas isso é teoria, tem embasamento teórico vasto. Inclusive, a própria professora Yolanda Guerra tem um texto só sobre pragmatismo, salvo engano, na revista Catálise, né? E ela diz lá os principais expoentes do pragmatismo. E a terceira perspectiva, que é aquela que vai fazer uma crítica direta, né, ao marxismo, dizendo que ele não instrumentaliza para a intervenção profissional, na verdade não conseguiu entender, né, um método materialista histórico dialético, ou seja, não conseguiu entender a própria teoria, né, que ela está querendo criticar. Basicamente,
o que é, né, a teoria para o Marx? Né? Como eu já disse, ela é uma modalidade de conhecimento. Então, ela vai se distinguir das outras modalidades. Né? Ela não é prática, ela não é política, ela não é religião, né? Ela é uma apreensão do real. É você olhar para a realidade e perceber ali, né, a sua estrutura, a sua dinâmica, as suas determinações. Enfim, é você conseguir fazer aproximações ali de um aparente até encontrar uma essência. E nesse sentido, quando a gente vai pensar, né, a nossa intervenção, o nosso trabalho, que eu já falei, ele exige uma intervenção, a gente vai precisar ter determinados cuidados. Então, fundamentalmente, a gente vai fazer um outro exercício, que é de articular a teoria e a prática, que numa síntese muito, muito, muito grande a gente chama de praxis. Né? Assim, estou sendo muito sumário aqui no conceito de praxis, né? Só o Vasco tem um livrão desse tamanho aqui explicando o que é praxis, né? Enfim, várias outras pessoas debatendo com ele, né? Em geral, a gente reduz a praxis àquela ideia de ação, reflexão e ação, né? Isso é um pouco problemático, mas é importante para fins de concurso, né? Se cair em concurso, que é praxis, em geral, essa tríade dá conta, né? Mas o que a gente está falando é o seguinte: olha, a gente está ali, frente àquela realidade que é complexa, né, que é heterogênea, né, e a gente vai ter um nível de consciência sobre aquela realidade. Né? A gente não vai se limitar à sua aparência. Né? E aí a gente vai, a partir do elenco das possibilidades, conseguir orientar o sujeito para que ele possa ser o próprio sujeito da sua história. Aqui está um grande diferencial da interlocução do marxismo no serviço social. Antes eram imposições, agora a gente está falando de liberdade. E a liberdade, dentro da perspectiva marxista, é, né, a escolha a partir de opções que são concretas. O marxismo ele vai olhar para aquela realidade, né, teoricamente, e quando pensar no movimento de retorno para a realidade prática, concreta, ele vai elencar as possibilidades. Né? E essas possibilidades elas vão ser escolhidas pelo sujeito demandante, usuários. Né? Não necessariamente sujeito demandante, que aí pode ser uma instituição que requisitou, o Ministério Público que manda aquela demanda bizarrona lá para a gente. Né? Vou colocar aqui mais diretamente pelos usuários. Então, nós, dentro do marxismo, quando a gente olha para a realidade, né, a gente vai pensar nesse sentido. Assim. E aí a gente vai ter várias linhas de pensar, né, de várias possibilidades. Né? Não existe só uma possibilidade. Nunca, nenhuma demanda, existe apenas uma possibilidade. Né? E aí é fundamental, gente, reflexão coletiva, né, estudo continuado, várias outras coisas para você poder ter bagagem, né, para olhar para a realidade e conseguir ampliar o seu horizonte e também transmitir isso para o usuário que você está atendendo. Né? E é vários, né? Vou dar um exemplo. Uma usuária virou para mim e falou assim: João, cesta básica não atende a minha demanda. Ela estava querendo um benefício eventual. Aí, por que a cesta básica não atende a demanda dela? Porque ela sofre de esquizofrenia. Olha, o bagulho é doido. Ela sofre de esquizofrenia, né? E quem sofre de esquizofrenia escuta coisas, né? Tem momento que a cabeça vai, né? Enfim, ela entra praticamente numa realidade própria dela, né? Que para ela é real e é concreto. Então, ter um fogão em casa é extremamente perigoso para ela. E ela percebeu isso. Ela percebeu isso, não foi ninguém que falou. Então a quentinha não atendia, a cesta básica não atendia a necessidade dela. Só que o município não tem o serviço de quentinha. Então qual foi a minha resposta para ela? Olha, a gente pode pensar em outros benefícios que envolvem pecúnia, mas a gente também pode tentar articular
a médio e longo prazo, uma mudança do caráter da política. E aí articulando com outras questões, né? Então a gente articulou a possibilidade de fortalecimento da agricultura familiar, né? Para poder pensar a construção de uma cozinha comunitária e pensar no serviço de quem tinha, mas é só uma usuária. Não, não é só uma usuária. Aí a gente vai ter a capacidade teleológica de perceber que naquela cidade também tem população em situação de rua, né? E a partir dali a gente vai ter uma maior acuidade de perceber, ou não, né? E aí a realidade que vai dizer se tem outros trabalhadores e trabalhadoras na mesma situação, né? Que a gente costuma chamar de usuários e usuários. Na mesma situação, aonde a cesta básica não dá conta da necessidade dela. Isso não é imediato. A gente se preocupa tanto com o imediato que esquece, né, a médio, longo prazo e outras possibilidades. Então, veja, isso é uma possibilidade que é própria de quem está num pensamento crítico. Porque quem não está vai dizer, olha, sinto muito, não existe a possibilidade de você ser atendido. Então, teoria para o marxismo, né, ele toma uma dimensão concreta quando ele é apoderado pela massa. Ou seja, não vai ser num atendimento do serviço social que isso vai acontecer. Por quê? Porque o marxismo ele tem um tripé, né? E um desses tripé é a revolução, ou seja, é a mudança da sociedade. A gente não muda a sociedade, né, enquanto profissão, e sim enquanto classe. E aí sim, num outro debate, fora do serviço social, a gente pode falar de materializar o marxismo, porque aí é o processo revolucionário em si. É outra coisa. No serviço social, a gente vai falar, não é em vão, gente, que colocaram como primeiro princípio do Código de Ética a liberdade como valor ético central. Não é em vão, né? A galera fez um debate muito bem articulado para chegar nessa síntese. Falei pra caraca, né, Tiana? Tem outra pergunta ainda, né? Não, mas é a última. Fique tranquila, viu? É a última pergunta para a gente fechar, João. Já tomei muito tempo. A última é do conservadorismo, para a gente fechar. Então, eu comecei falando, né, que a gente vai se aproximar do marxismo a partir, né, das determinações da realidade. Então tinha uma conjuntura política, tinha uma conjuntura econômica e tudo mais. Então é essa conjuntura política e econômica, de fora para dentro, né, que vai imprimir, né, uma necessidade também de questionamento do próprio fazer profissional. E a gente vive hoje um momento inverso. A conjuntura econômica e política é de acúmulo de derrotas. Né? É de acúmulo de derrota. Né? E não só qualquer derrota. Né? A gente está falando de avanço de uma perspectiva reacionária fora do país, fora do serviço social. Né? A gente está falando, né, de... Tem gente defendendo o golpe, né? Tem gente claramente defendendo o fascismo. Eu não consigo entender, quer dizer, é claro que eu consigo entender, mas é uma parada tão bizarra ver um latino-americano defender fascismo, porque não aprendeu nada do que é fascismo, gente. Os latino-americanos foram mortos durante o fascismo. Foram para o campo de concentração na Alemanha, foram para a câmara de gás. Mas a galera parece que esqueceu disso, né? Mas, enfim, é essa conjuntura que está colocada do lado de fora e que não vai mudar após a eleição. É importante a gente lembrar disso também para a gente não romantizar o processo eleitoral. Né? A gente ainda vai ter muita luta para destruir 1/3, né, da população. Não estou falando de matar ninguém não, tá, gente? Das ideias, tá? Porque é isso. Essa perspectiva hoje tem pelo menos 1/3 da classe trabalhadora brasileira. Isso é muita gente. Não é pouco, não. É muita, muita gente. Né? E não é qualquer fração da classe trabalhadora. É uma fração que está armada. Literalmente. Né? A gente está falando das Forças Armadas, a gente está falando das polícias, né? A gente está falando... foi nessa conjuntura histórica que os inspetores penitenciários, que é uma função administrativa, teve status de polícia. Sim, olha a bizarrice do rolê. Os caras têm uma função administrativa, gente. A custódia a função do cara. Os caras agora são polícia. Se um preso evadir, né, não retornar, eles podem ir buscar a pessoa
Isso é função de polícia, porque agora eles se reconhecem como polícia e são constitucionalmente como polícia. Foi nessa conjuntura histórica que esses caras conquistaram isso, né? Que essa fração da classe trabalhadora conquistou isso. Então, essa conjuntura, ela tá muito, muito bizarra. A gente está perdendo feio. Ainda que a gente consiga alguma vitória parcial, né, nas eleições, o que tem ainda para se destruir vai levar anos. Não vai ser dias, não vai ser anos, né? E o serviço social não está isolado disso. Não está isolado disso, né? A gente tem uma visão de mundo, né, uma visão de sociedade, uma visão de profissão, em que, por exemplo, a gente defende a universalização. Isso está lá no nosso código de ética. Está logo nos princípios. Defesa intransigente dos direitos humanos, né? Não vou lembrar bem o nome agora, mas é universalização da democracia, da cidadania, inclusive a democracia com um conceito bastante interessante, porque não se reduz só ao político, mas inclui também o econômico, né, na socialização da riqueza produzida socialmente, né? Então, veja, esse é o nosso horizonte. Só que a política social está dizendo que você tem que escolher o miserável do miserável. A saúde, que se diz universal, não tem perspectiva de integralidade real e concreta. Não tem, né? Se você quiser acesso a medicamento, você vai ter que comprar a maioria. Se você quiser ter acesso a órtese, próteses e afins, vai ter que comprar a maioria. Vários exames, né, demoram meses até anos para serem realizados. Então, integralidade não tem no SUS. Não existe. Concretamente, existe enquanto princípio. Concretamente, não. Para conseguir, a gente vai ter que judicializar, ou seja, é um indivíduo que consegue, mas fica dezenas, talvez até centenas, dependendo da cidade, milhares de pessoas fora e vão buscar no mercado esse acesso. Ou seja, a gente está no contraponto da parada. A gente está defendendo uma coisa, dizendo uma coisa, mas o mundo está dizendo outra. Está dizendo que é a responsabilidade daquele sujeito comprar, né? Que é a responsabilidade daquele sujeito é a responsabilidade daquela mãe que foi trabalhar e deixou a criança dentro de casa. Ou seja, a gente não está falando de creche ou de escola em tempo integral. A gente não está falando, né, de outras coisas. A gente vai ser uma voz dentro de um universo. Né? O professor Mauriasi tem até uma brincadeira, né, que fala que a gente às vezes acha que a gente é o oceano, quando na verdade a gente só é uma gota naquele oceano. Né? Enfim, porque é isso que se trata. Então, pensar a resistência do conservadorismo é pensar também como é que está o movimento fora da profissão. Né? Pensar um movimento fora da profissão. Então, fora da profissão a gente está perdendo feio, né? O horizonte é muito pessimista. Eu sou muito pessimista, tá, Tiana? Desculpa aí, né? Enfim, mas eu sou muito pessimista. Mas, por outro lado, eu também sou otimista da vontade, né? Dialogando com o Gramsci aí. Eu acredito que isso não é o fim da história, nada disso. Só estou dizendo a realidade tal como ela está hoje. Né? O Marx tem uma frase, né, que ele compara a revolução a uma topeira. O que é uma topeira? Ninguém está vendo a topeira. Né? Ela brota do nada, e quando ela brota também ela vem mudando tudo. Então essa é a ideia da revolução para o Marx. Então a gente está construindo isso. Então há movimentos de resistência sendo construídos, né? Há possibilidade sendo almejada. Dentro da profissão, o que me parece, né? E aí eu vou jogar aqui para fora algo que eu vim acumulando com alguns colegas. A gente tem hoje a principal luta da classe trabalhadora, o piso salarial da enfermagem. É a principal luta da classe trabalhadora hoje no Brasil de décadas. Tá? É o piso salarial. Por que eu estou falando que é a... João, mas não é a eleição? Não, não é. Porque a eleição não vai alterar a produção. Não vai. Tá? Não vai. Ela vai, talvez, alterar o processo de redistribuição, né, da mais-valia, ou seja, da exploração do trabalho. Não vai alterar a produção. O piso salarial da enfermagem ataca diretamente os lucros dos grandes empresários. Assim, diretamente os lucros da burguesia da doença. Essa é hoje a principal luta da classe trabalhadora brasileira.
Assim, João é uma categoria. Não, não é uma categoria, óbvio, mas é classe trabalhadora. Veja, qual é o movimento que eu tenho visto, né, recentemente? Uma crítica muito forte ao conjunto Cefes-CRES em razão da gente não ter o piso salarial. É como se fosse culpa do Cefes-CRES da gente não ter o piso salarial. A gente perde a dimensão da totalidade de que não é uma luta isolada, né? E que, inclusive, o conjunto Cefes-CRES não é a principal instância organizativa para fazer essa discussão. Mas hoje, uma das principais críticas conservadoras está aqui, né? Na ausência do piso salarial. E é curioso, porque é uma crítica contraditória, né? Porque realmente a gente está sem piso salarial e a gente quer o piso salarial, né? Só que é uma crítica direcionada, né, ao conjunto Cefes-CRES, que quer queira que não, é a principal instituição que mantém o projeto ético-político hoje em pé. E isso pode se desdobrar nos próximos meses, inclusive, numa possibilidade de construção de uma chapa que vai colocar essa bandeira como a principal, né, e contrapor o que está hegemônico hoje. João, tu é de vinho e etc e tal? Não, não sou, porque isso aconteceu na eleição passada, tá? Só que a outra chapa não conseguiu se inscrever. Enfim, foi barrada no processo eleitoral por conta de não ter cumprido com alguns requisitos. Então, a minha avaliação é que alguns setores podem se aproveitar dessa pauta que é extremamente sensível e necessária e que nós, mais críticos, não estamos sabendo aproveitar, não estamos sabendo lidar, não estamos sabendo direcionar mais corretamente. A gente está muito numa perspectiva que não é o nosso papel enquanto conjunto, né? Mas e que não aponta uma outra alternativa. Enfim, aí a gente tem que acumular, discutir isso, colocar para fora, mas alguém tem que apontar. Só que isso, quando chegar num processo, vai dar pano para manga. Vai dar pano para manga. Então, eu acredito, né, que existe uma grande possibilidade da gente começar a ter algumas fissuras reais e concretas no próximo ano, próximo triênio, dentro do conjunto Cefes-CRES, sobretudo em razão dessa pauta. O que é extremamente contraditório, porque é a pauta nossa. É a pauta nossa, né? É a pauta da nossa classe, é a pauta da nossa ciência, né? Da nossa teoria. E aí a gente pode acabar deixando passar aí algumas perspectivas. Isso não significa que a gente não consiga reverter depois, né? Enfim, a gente tem aí a tríplice coroa, como alguns setores dizem, né? Que é a INESC, que é a Executiva Nacional dos Estudantes, a ABEPS, que é a Associação Brasileira, né, de Ensino e Pesquisa de Serviço Social, e o conjunto Cefes-CRES. Então, ainda que haja alguma fissura no conjunto Cefes-CRES, a gente tem ainda outras possibilidades. Agora, o processo eleitoral pode inverter isso também, né? Pode ser que uma vitória nossa no processo eleitoral do campo mais democrático, a gente consiga também manter isso de uma certa forma dentro do conjunto. Então, está em aberto totalmente isso. Não é em vão que alguns sujeitos, o próprio professor Zé Paulo Neto, inclusive, vai dizer que o projeto ético-político é inviável, né? E já fala isso há muito tempo, que é o debate da crise. Opa, travou. Travou? Voltou? Voltou? Voltou, consegui ouvir direito. Eu estava finalizando mesmo, né? O professor Zé Paulo Neto, ele tem um debate já do início dos anos 2000 e outros autores, que é o da crise do projeto ético-político, e vai dizer que o nosso projeto ético-político é inviável dentro dessa conjuntura. Enfim, está em aberto, está em discussão, né? O conservadorismo ele nunca deixou de estar dentro da profissão, isso sempre foi apontado, né, principalmente pela professora Marilda e pelo professor Zé Paulo Neto, né? E na atual conjuntura o negócio está muito doido, assim, muito doido. Perfeito, perfeito, João. Nossa, muito legal o nosso bate-papo. Deixou aí muitas reflexões, aprendi muito contigo.
Muito obrigada por tirar um tempão aí da tua noite para socializar com a gente, né? Um pouco das tuas percepções, dos teus conhecimentos. Muito obrigada, João. Foi um prazerzaço. Eu queria que você se despedisse, divulgasse enfim, as tuas redes sociais, o que você quiser divulgar, mas eu quero deixar meus sinceros agradecimentos mesmo por esse bate-papo. Foi muito valioso, foi muito legal, eu aprendi muito, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Tiana, aí pelo convite, né? Desejar aí boa noite, né? A todos e todas que estão acompanhando aí a gente. A minha rede social é essa aí mesmo, profissional de luta, né? Enfim, a gente tá aí já desde o do começo, aqui no Instagram, né? Desde o começo de 2020. Eu comecei lá em 2016, só que eu dei uma pausa, né? Enfim, fui fazer outras coisas da vida que a prioridade é encher a barriga, né? Minha avó dizia que saco vazio não parava em pé. Então, a prioridade foi encher a barriga e depois que a gente conseguiu deixá-la minimamente cheia, a gente voltou aí com essa questão, né? E aí a gente se propõe, né? Sempre fazer uma discussão com aquilo que tem de mais crítico dentro do marxismo, né? Enfim, como você disse, né? São marxismo, né? São perspectiva. E longe de mim aqui querer também determinar futuro, enfim, ter prognósticos que vão se materializar. Eu adoraria errar na análise que eu fiz aqui. Assim, adoraria, por exemplo, né, dizer que vai ter uma fissura no conjunto Cefaz-CRES é de um perigo enorme e talvez eu seja até sacrificado por alguns setores da categoria. Mas, enfim, a gente bota a cara a tapa e senão a gente nunca faz o debate, né? A gente fica sempre numa zona de conforto e esquece que o perigo está do lado. Né? Enfim, alguém tem que assumir isso. Então, algumas pessoas como eu, outras aí, a gente assume isso. Mas é isso, gente. A gente está aí, vamos discutir. Tiana, obrigado mesmo por me ouvir. Falo pra caramba, eu ainda falei com você, né? Que eu falo pra caramba, que esse era o perigo, né? De eu falar muito. Vamos marcar uma próxima atividade, enfim, vamos ver aí o que o pessoal quer. Deixar você falar mais da próxima vez também, né? Enfim. Vai ser um prazer. Muito, muito obrigada, João. Como eu disse, eu aprendi muito, foi um bate-papo muito, muito legal. Eu sempre tenho ouvidos muito atentos para ouvir. Eu acho que a gente aprende muito. Eu ouvi muito você, aprendi muito. Muito obrigada. Com certeza é só me chamar, que eu estou aí à disposição para a gente fazer outras atividades. Vou ter o maior prazer de discutir, enfim, outras questões também caras aí para o teu público, para o interesse que seja comum ao nosso. Maravilhoso, muito sucesso para você no seu trabalho, nas redes sociais, no seu trabalho presencial, no seu doutorado, que tenha muito êxito, viu? Muito sucesso. Então, um beijo enorme para você. Obrigada também às pessoas que nos acompanharam. Muito obrigada pelo carinho de vocês, né, por nos acompanharem, pela gentileza de estar com a gente até aqui. Então, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.